Na questão do pré-dimensionamento, nós devemos deixar sempre de uma maneira a facilitar a execução do nosso projeto, tá certo? Então aqui, se o meu bloco ele tem 39, ou seja, 40, esse espaçamento aqui eu deixo múltiplo de 40. Normalmente, nos arrimos que eu tenho feito, eu trabalho no máximo espaçamento de 1,80. Esse espaçamento aqui para a alvenaria de vedação fica com 1,60. Tá? Se eu diminuir aqui, eu diminuo de uma forma que esse espaçamento aqui ele fique múltiplo. De 160, no caso, cairia para 120. Tá? Então, uma forma de facilitar na execução. Tá? Se o meu espaço aqui, digamos que eu tenho um terreno aqui que não consigo deixar um espaçamento bonitinho, eu mantenho esse espaçamento entre pilares, tá? E para compensar e eu conseguir deixar de uma forma facilitar a execução, eu vou aumentando a largura aqui do pilar, tá certo? Aumenta um pouco aqui. Obviamente eu vou aumentando de todos os pilares para não ficar um pilar diferente do outro, eu conseguir agilidade e igualar todos os pilares, né? Mas, de uma forma geral, eu costumo trabalhar com espaçamento máximo de 1,80, tá? Em algum caso que, se estiver passando de boa, dá até para aumentar um pouquinho, mas sempre múltiplo do nosso comprimento do nosso bloco aqui, para facilitar na execução. Da mesma forma, a nossa altura, a viga intermediária, eu sempre deixo absorvendo a força do resultante do empuxo aqui. Pode ser que fique um pouquinho mais para baixo, mas eu sempre deixo ela absorvendo, né? Aí, para esse caso aqui de um muro de arrimo maior, eu faço dessa forma aqui, né? E também essa altura aqui eu deixo um múltiplo de 20 para facilitar na execução. Da mesma forma, se eu não conseguir deixar certinho aqui, eu aumento um pouco a altura da viga do topo ou intermediária, né? Então, vamos supor aqui que eu vou fazer desse jeito aqui, ó, tá? Para um muro de arrimo menor, seria a mesma aplicação do que eu vou fazer agora. Então, vamos supor aqui que eu vou fazer aqui para um muro de arrimo de 3 metros, tá? No caso, se for um muro de arrimo aí de 1 metro menor, você pode utilizar a mesma forma aqui, tá? Então tá aqui. Para um muro de arrimo de 3 metros, a nossa resultante do empuxo atuando H sobre 3 vai ser a 1 metro. O que eu faço? Eu venho aqui, tá certo? Eu vou começar a traçar a minha altura da viga aqui. Então, eu vou trabalhar com uma viga de 40 centímetros. Beleza, tá cobrindo aqui a minha força de empuxo. Isso para minha primeira viga intermediária, tá? Aí eu vou conferir essa altura aqui agora, ó. 80 centímetros. Bacana. Então dá para deixar assim, tá? Se caso ficasse 85, 90, eu deixo o múltiplo de 20 aqui, tá? E não, um costume meu, eu deixo no máximo aqui com uma altura de 1 metro. No máximo, essa alvenaria de vedação aqui. E quando eu chego a 1 metro, se possível, eu deixaria dessa forma aqui. 80 centímetros, eu daria 4 fiadas, mas até 1 metro, né? E dependendo da grandeza do empuxo, tal, eu armo uma canaleta aqui, né? Com ferro corrido. Então, beleza. Eu tenho essa minha viga do topo aqui, eu vou fazer ela com 40 centímetros também, tá? Só que eu tenho aqui um espaçamento, digamos assim, grande, né? Então, como que ficaria aqui, pessoal? Porque nós temos aqui um espaço, digamos assim, 1,40 m sem viga, digamos assim. Para casos em que eu tenha aqui travamento no topo, por exemplo, uma laje, né? Eu costumo adotar dessa forma aqui, tá? Uma viga intermediária aqui de 40 centímetros, cobrindo aqui a resultante do empuxo. Aqui daria 4 fiadas, né, de alvenaria de vedação, né? O interessante também no detalhamento, você especificar, o pessoal não costuma utilizar, mas é bom você se precaver, né, e acabar se protegendo quanto a isso. Coloca lá no detalhamento lá para eles utilizarem bloco estrutural de concreto, né? Nós vamos ter uma aula também de verificação de alvenaria armada e não armada, tá? Posteriormente nós vamos ver isso também. Mas aqui, de uma forma resumida, ficaria 4 fiadas de alvenaria. O pessoal costuma utilizar bloco de concreto de vedação mesmo, normal. Mas coloca no detalhamento lá, o pessoal utilizar bloco de alvenaria estrutural. Uma viga de 40 cobrindo a área de empuxo, 4 fiadas aqui, tá certo? Múltiplo de 20 centímetros. E ficaria mais 1,40 aqui, que daria no total de 7 fiadas. O que eu faço? Isso para casos que eu tenho uma laje, eu tenho travamento no topo, eu coloco uma canaleta intermediária aqui, com 1 barra, 2 barras de 10 corridos aqui, tá? E tá tudo certo.
e depois nós vamos fazer essa verificação da alvenaria armada e não armada também, tá? Para esse caso aqui é bem tranquilo, sempre cobrindo a resultante do nosso empuxo aqui, tá certo? E para casos que de repente vai ser um reaterro, você está um pouco preocupado com a execução, o pessoal tem costume de jogar a terra lá de qualquer forma, né? A gente sabe que no dimensionamento a gente não considera coesão zero. Então o que eu faço? Eu coloco uma viga de 40, da mesma forma isso para um arrimo de 3 metros. Se for um arrimo maior, você pode adotar a mesma forma aqui. 4 fiadas, uma viga de 40 no intermediário aqui cobrindo um empuxo, tá certo? Ficou mais 3 fiadas, uma viga de 30, mais 3 fiadas e uma viga de 30. E essa daqui seria o solo mesmo, sem travamento no topo. Tá? De repente, conforme a altura, você pode aumentar essa viga para 40, a viga do topo também você pode deixar com 40. Ó, aqui, para dar a modulação certinha, a minha viga do topo ficou com 40. Mas eu poderia fazer um teste aqui, deixar a viga do topo com 30, ver se eu... Isso depende muito da altura também, né? Se eu deixasse com 30 aqui, já não ia bater aqui. Mas eu poderia deixar com 30 e fazer a minha intermediária com 50, tá? De repente pode fazer com 50, 60 centímetros essa viga intermediária aqui. Isso depende de caso a caso. Para esse caso aqui com travamento no topo, essa forma aqui seria uma boa opção, né? Que é o bem usual aí, em projetos residenciais costuma acontecer isso. E eu coloco uma canaleta aqui, armado com ferro corrido. E para esse caso aqui de um muro de arrimo de 3 metros sem travamento no topo, isso aqui seria usual também. Podendo aumentar a viga do topo para 40, ou essa primeira intermediária para 40 aqui também, tá? Posso aumentar, conforme a modulação aqui também, para 60 da viga principal intermediária. Nesse caso aqui também, dependendo da altura que eu posso deixar com 60 de altura também, tá? Tudo isso vai depender do seu desnível aí, do arrimo que você vai ter que cobrir aí. E eu procuro sempre deixar a minha viga intermediária cobrindo essa resultante do empuxo aqui. Então, de uma forma geral, para pré-dimensionamento, né, seria isso.